E aí, galera, boa tarde, muito bom feriado pra todo mundo, ótima sexta pra vocês. O Golaçô tá na área, porque pra gente não tem feriado não, pra notícia não tem, pro futebol não tem, então a gente tá aqui pra manter você bem informado, não é isso? Éder Aleixo, nosso homem bomba também, ó, firme e forte. Boa tarde, Letícia, boa tarde, galera. Bora começar então nosso programa, né? O que tá ruim, gente, piorou pro Atlético. Com a vitória do Grêmio pra cima do Sport, o Galo acabou caindo na tabela, agora é o terceiro colocado. Na reapresentação ontem, depois daquela derrota para o Inter, só o treinador Cuca falou com a imprensa. O Atlético está agora a 9 pontos do líder. É, gente, tá difícil. Com o título escapando entre os dedos, o Cuca se explicou. Ao menos uma boa notícia, né? Contra o Sport, Ronaldinho Gaúcho estará de volta. Faltam 9 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. E quem estava com a faca e o queijo na mão, agora vê o título cada vez mais longe. Na cidade do Galo, um silêncio atípico. Alguns jogadores na academia, outros em campo. E na coletiva, só o técnico Cuca apareceu. Às vezes a gente tem uma vontade de falar um monte de coisa, mas não pode, vira contra você, se passa a ser chorão, então eu não falo mais nada. Agora já são 9 pontos atrás do líder. Depois da derrota para o Internacional, o técnico Cuca desabafou e disse que a vantagem do Fluminense nessa reta final é poder repetir o time. Pois é, o Galo mais uma vez entra em campo sem 3 titulares, Vitor, Serginho e Hever. Em compensação, outros 2 reforços estão de volta. Leandro Donizete, liberado pelo departamento médico, e Pierre, que será reavaliado e tem grande chance de ser novamente relacionado. Mas a boa notícia, aquela que tira um sorriso do torcedor, é a volta de Ronaldinho Gaúcho. Dá até para ficar mais tranquilo, né, Cuca? Claro, claro. Eles fizeram muita falta porque... à frente da zaga, o Pierre e o Donizete estão acostumados a jogar junto, eles têm uma pegada enorme, muito boa. E como fez falta o maestro do time. Depois de uma atuação de gala no sábado contra o Figueirense, veio a punição que o tirou do jogo contra o Inter. Aliás, uma punição que deu o que falar. Primeiramente, fiquei indignado só do fato de ele ter sido punido. Depois, pela decisão, eu fiquei envergonhado. E depois que eu recebi essa brincadeira do senhor, o doutor, não sei quem é, Jonas Lopes Neto, eu estou absurdado na mão de quem que o futebol brasileiro está. A gente não sabe o que ia acontecer no jogo. Você podia vencer o jogo e ele ficar fora depois aqui com o Fluminense, com o Flamengo, num jogo em que o Ronaldo em casa está fazendo a diferença, muito mais do que fora. A gente tem que ser consciente em relação a isso. Reta final de campeonato cheia de fortes emoções, né? Para todo mundo. Para você também, claro. Conta pra gente quais são as suas emoções. Participe do Golaçô. Você pode mandar uma mensagem por celular, escreva a palavra Golaçô, sem acento, coloca lá o que você pensa e mande para 72250. Aí é só esperar um pouquinho de nada. Daqui a pouco seu texto tá passando aqui na telinha do Golaçô. A gente quer saber o que você pensa. E o que você pensa, Éder? Só o Cuca falando, todo mundo triste lá. Tem que ficar triste, né, Letícia? Uma derrota daquela para o Internacional, aí tem problema fora de campo também, com o Calil falando a respeito do cidadão lá no Rio de Janeiro, do STJD, complicou tudo, até porque o Ronaldinho fez uma excelente partida. Antes, né, contra o Figueirense. E não pôde jogar, e o Atlético já não tinha vários titulares, o Internacional também, mas sem dúvida, eu acho que não acabou ainda não. São 9 jogos ainda, o futebol é assim. A gente fala que do outro lado o Fluminense não está errando, mas pode acontecer também de errar. Agora depois da rodada de ontem, não é só Fluminense que é o pesadelo, porque o Grêmio está com o mesmo número de pontos do Atlético, mas tem uma vitória a mais, quer dizer, uma grande pedra no sapato também, né? O Luxemburgo é danado, na reta final ele é danado, então tem que preocupar também com isso. Agora, o Atlético independente, de não chegar a ser o campeão, tem a Libertadores, que é fundamental para o Atlético. Há muitos anos não disputam a Libertadores. 12 anos. E traz dinheiro para o clube. Eu acho que isso é importante também. Agora, não acabou nada não. O Cuca tem que... O discurso dele é esse. Os jogadores também sabem disso, mas ficou cada vez mais difícil. Vamos ver então o que o nosso comentarista da galera que representa o Atlético pensa sobre isso. O Fael Lima está ao lado do PC Almeida, com quem a gente vai conversar também hoje. Meninos, boa tarde, Fael. O Cuca disse que não jogou a toalha. E a sua toalha, onde é que está?
Minha toalha vai girar quando começar o hino no Independência ali, ó. É aqui que a gente faz a diferença. A diferença do Atlético é que tem torcida. O Fluminense é um time sem torcida. Todos os torcedores dele estão na STJD ou na CBF. O Grêmio é um time que ainda vai cair. Tem os jogadores Gilberto Silva, Zé Roberto, aquela turma mais velha. E o galão da massa lá vai arrebentar nessa reta final. Eu tenho certeza disso, porque a Independência vai ferver mais uma vez, Letícia. E o que você achou dessa vitória do Grêmio ontem, hein? O grande Éder aí, um dos maiores filósofos do século XXI, falou certo. O Luxemburgo é perigoso na reta final, tem que tomar cuidado com o time do Luxemburgo mesmo. O Grêmio tem boas peças de reposição, o Fluminense tem boas peças de reposição e o Atlético tem o Leonardo, que o Maluf falou que substituiria bem o André. Tá aí, ô Maluf, o que você fez com a gente? Deu dor de cabeça, mas eu tenho certeza que o Atlético tem aí força para continuar sonhando com o título, não tem nada perdido não. E como diz o pessoal do Vamos Galo, enquanto tiver 1% de esperança, eu sou 100% Galo. Olha só, tá vendo? Cheio de filósofos aqui hoje, né? É isso aí. O Éder, o Fael, o Rote, que a gente sempre fala, né? O PC também filosofa também. Vamos lá, hein, PC? Vamos ver aqui então as notícias do Cruzeiro. Enquanto isso, o PC vai bolando aqui qual filosofia ele vai utilizar hoje, né? Deve estar inspirado, feriado. Será que a gente pode dizer que está rolando um alívio na Toca da Raposa? Foram 7 jogos sem vencer, né? Difícil. Agora o Cruzeiro volta a respirar nesse campeonato. E olha que não dá tempo de comemorar, não. Amanhã já tem Flamengo lá no Rio. Alívio e um refresco para a equipe. No último jogo podemos quebrar esse jejum, né? Graças a Deus esse jejum acabou, esse jejum ruim. Só que o refresco dos jogadores que estavam sob a pressão de não vencerem as 7 rodadas é visto diferente pelo treinador. Estou preocupado com o placar, porque poderia ter sido melhor, como também poderia ter sido pior. Com a vitória da última rodada, o Cruzeiro viu o clima pesado se desfazer e agora quer de vez se reerguer na tabela. Só que para isso, ele vai ter que encarar nada mais, nada menos que o desesperado Flamengo. Com 3 suspensões já confirmadas de Souza, Rafael Donato e Thiago Carvalho, mas com o retorno de Léo, o Cruzeiro vai se esquivando como pode e pulando os obstáculos para, enfim, voltar a pontuar na competição. Eu acho que lá em Rio vai ser difícil e o time vai ter que fazer mais do que fez lá em com Portuguesa. Assim que acho que o time tem que preparar para um jogo contra o Flamengo que é muito difícil. E o que 3 pontos não faz, hein? Com problemas na zaga, já que Rotti só pode contar com Léo e Matheus, eis que no meio de uma brisa surge um candidato a novo zagueiro que conhece até muito bem o time carioca. Se eu preciso, eu jogo. Olha lá embaixo. Mas essa improvisação aí não agradou muito o zagueiro celeste, não. Cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado. Manda o Martinucci lá pra frente, fazer uma correria dele lá, que ele vai nos ajudar bastante lá e deixa ele fazer a correria dele. E já que a gente está falando de Cruzeiro, vamos conversar ao vivo pelo telefone com o repórter Diogo Ramalho, da Rádio Esportes FM 94.1 do Grupo Bandeirantes. Ele acompanhou os últimos treinos do Cruzeiro, as atividades desta manhã. Boa tarde, bom dia. Foi na hora do treino, né, Diogo? Como é que estão as coisas por aí? Tá certo, Letícia. Um abraço para você. Boa tarde também ao pessoal de casa. No Golaço, o técnico Celso Rotti promoveu um rachão na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa 2 e indicou já mudanças na equipe, isso devido a uma conversa. Ele reuniu com 11 jogadores ao final das atividades, conversou com esses atletas, então a gente esboça um provável Cruzeiro para encarar o Flamengo amanhã no Engenhão, com Fábio no gol, Ceará na lateral direita, Léo e Matheus na zaga, Everton na lateral esquerda, o meio de campo com Leandro Guerreiro, Marcelo Oliveira, William Magrão e Montijo, e aí a surpresa no ataque, ao lado de Anselmo Ramon. Com isso, Borges deve ficar no banco. O Paulista, que é outro atacante que seria opção para o banco de suplentes, se lesionou. Lesão na coxa esquerda, ele sentiu uma fisgada e está vetado para a partida, assim como o Sandro Silva, que continua no departamento médico, ao lado de Fabinho e o Alisson. Léo, que eu falei agora, será a zaga ao lado de Matheus, volta de suspensão automática. O lateral direito do Ceará, ele está no provável Cruzeiro. O técnico Celso Rotti disse que espera contar com o jogador. Agora ele vem sempre, portanto, certo? Interrogação ainda para encarar o Flamengo. A delegação celeste segue agora às 2h40 num voo que sai do aeroporto de Confins, direto para a capital fluminense. Letícia.
Legal, valeu, Diogo, muito obrigada, bom trabalho para você. Éder, novidade ali no ataque, né? Você viu? Borges barrado, Martinucci vai entrar ao lado do Anselmo Ramon. Isso é importante. A possível volta do Ceará também, o Léo também voltando à zaga. Eu acho que é legal, manteve o meio-campo, né? E agora o Martinucci, um jogador que pode jogar muito bem na frente, pelo lado esquerdo, como ele jogou. O Montijo pelo lado direito e o Anselmo Ramon deve ser o titular, né? Não deve jogar o Borges. Eu acho que é um Cruzeiro aí buscando mais uma vitória, né? O Flamengo aí também numa situação ruim, mas é um time muito bom esse do Cruzeiro aí, principalmente com o Martinucci jogando. É, time forte, isso é importante mesmo, né? É verdade. Bom, vamos agora para o estúdio da Rádio Esportes FM 94.1 conversar com a comentarista Dimara Oliveira. Boa tarde, Dimara. Boa tarde, Lê. Então, você ficou surpresa com as notícias trazidas agorinha pelo Diogo Ramalho? Olha só, fiquei surpresa, mas gostei. Porque o Martinucci ele vai dar uma condição mais técnica, né, ao lado do Anselmo Ramon e vai dividir essa armação com o Montijo. Acho que fica uma equipe mais composta, como o Celso Roth gosta de dizer, com os setores mais agrupados, porque a ligação fica mais fácil. O Borges estava tendo muitas dificuldades, porque ele é um centroavante mesmo, é o cara de área, então ele tinha que voltar muito para buscar o jogo. E depois tem aquela história, né? O Borges fica sempre muito bravo quando a bola não chega lá. Então, acho que Anselmo Ramon e Martinucci, pelo que o Martinucci tem mostrado, pode dar certo. E até porque, olha só, vai enfrentar o Flamengo que não tem esse poderio ofensivo todo e não tem um meio-campo assim tão forte. Só mostrou essa fortaleza toda contra o Atlético. Então, as chances do Cruzeiro chegar em termos ofensivos são bem maiores. E qualifica também essa volta do Ceará à lateral. Legal, valeu demais. E o PC Almeida, hein? A gente deixou ele lá pensando para ver se ele ia entrar para o time dos filósofos do Golaçô. E aí, PC? Olha, a filosofia que eu quero, na verdade, ver longe do Cruzeiro no próximo ano é essa filosofia do Roth, que não dá para entender, né? Por que tirar o Borges do time? O Borges, tudo bem, realmente não jogou muito bem contra a Portuguesa, errou um gol embaixo da trave, não quis bater o pênalti, então o Borges está um pouquinho sem confiança. Agora, o cara está sem confiança, você ainda tira ele do time, aí você acaba com o cara psicologicamente, né? Quer dizer, não dá para entender muito bem o que ele está pensando, o que passa na cabeça dele. Essa filosofia que é difícil de alcançar, né, PC? Essa filosofia eu acho que ela é ininteligível, né? Agora, Martinucci e Anselmo Ramon formam um ataque, na minha opinião, razoável. O Anselmo Ramon, eu até gosto dele, mas eu prefiro ainda o Borges ali no meio da área, recebendo ali os lançamentos do Montijo, do Martinucci e fazendo os gols. Mas vai entender o Celso Roth, né? E o Fael aí com esse adorno ao seu lado? Todo dia o pessoal inventa alguma coisa. Ele tá falando do jogo, ele tá com saudade do jogo. O jogo não marca gol há muito tempo, é o cone do Atlético. Será? É isso, Fael? É por isso que eu não quero que o Celso Roth saia de Minas. O Celso Roth tá fazendo tudo certinho. O Borges é titular em qualquer time do Brasil. Aí ele tira o cara do time. Borges, você tem futuro na carreira, rapaz? Então, ó, firma a cabeça que o time de Varginha não te merece, não. Fica aqui, companheiro. Ah, tá que bonito, tá vendo, gente? Ele abraça, assim, o... Borges fez mais gol que o Jô, viu? Fez mais gol que o Jô. Galera, vamos pro intervalo rapidinho, enquanto eles se acertam lá fora, a gente volta já já.